3, 2, 1, 0 and liftoff. Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prézia. Hoje é domingo, hoje é dia de podcast. Eu sou o Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio, que está lá em Calgary. Oi, Caio. Tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Como você está? Eu tô bem. Tá bem? Tô bem. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como que tá o clima aí em Calgary? Tá, hoje amanheceu 8, 9 graus e agora está 11 horas. A gente passou das 11 horas, agora tá por volta de 16, 17 graus. Tempo maravilhoso, tempo azul. Não, tudo bem, tá azul. Sim. Mas não é verão? Verão, 16 graus? Finalzinho do verão, né? Mas ainda é verão? Deixa eu ver. Junho? Ainda tá no verão. A gente ainda tá no verão, Tá. né? E umidade do ar? A umidade do ar que é baixa também. Peguei você, Então, né? uns Você não tem os 40%. números? 40%? É, por aí. É. Excelente. A gente está chegando na edição 217 do nosso podcast, o podcast mais assistido do YouTube e mais ouvido também, porque a gente está nas outras plataformas de podcast, sobre o assunto Canadá, sobre como vir para o Canadá. Sim. Caio, você já imaginou, você que foi há 20 anos atrás, 15 anos atrás, profissional da área de TI, que paga muito bem aqui no Canadá, a gente vai falar sobre isso. Você imaginou largar para fazer um podcast, fazer um canal no YouTube sobre como vir para o Canadá? Você já imaginou que ia acontecer isso? Eu não imaginei que minha vida ia pra esse caminho, né? Mas tô adorando. Você tem um parafuso a menos, cara. Tem um parafuso a menos. Pô, a carreira de TI aqui paga bem, né? Tanta mudança, né? Paga bem. A gente vai comentar nesse podcast. Vamos comentar nesse Mas podcast? é que mudança da 180 não é um problema na nossa vida, né? A gente acabou de chegar em Calgary também, com as 3 famílias, né? É verdade. Né? Então, assim... Mudou. Deu muito mais trabalho sair de Vancouver e vir pra Calgary do que sair do Brasil. Quando a gente era solteiro, mas muito mais trabalho. Não dá nem pra comparar, né? Eu diria que agora, ó, eu cheguei aqui, né, nossos pais vieram dia 21 de abril, eu cheguei no dia 1º de maio, você chegou um mês depois, a gente tá aqui, que dia que é hoje? 25 de agosto. Eu acho que essa é a primeira semana que a gente tá assim, ó. Que nem tava em Vancouver. As coisas estão começando a, né? Já tirou carteira de motorista aqui? Já tô com minha carteira de motorista de Alberta. Saúde. Já troquei os Saúde. carros, já a parte do registro, tudo. Está regulamentado em Alberta. Estou regulamentado em Alberta. Eu sou um residente eu consegui sou um permanente em Alberta agora. Ah, excelente. Olha só, a gente vai realizar, hoje é domingo, quarta-feira começa a Masterclass sobre o Plano Canadá, dia 1 de setembro, evento online gratuito. O que precisa para participar da nossa Masterclass? Cadastre no endereço planocanadá.com. Vamos ler comentários? Vamos ler, porque a gente recebeu umas mensagens boas. Temos de imigração aqui, que é interessante, a gente trouxe uns dados legais aqui também. Caio, eu passo a palavra para você. O que a Caroline Souza gostaria de saber da gente? Caroline Souza, ela escreveu: gosto muito do canal de vocês, excelente conteúdo. Não sei se vocês já falaram sobre isso, mas se não, comentem sobre como encontrar casas no Canadá assim que chegamos no país. E se puder, um paralelo entre compra e aluguel, indicando qual seria mais vantajoso. Um abraço para vocês. Ó, pro pessoal que tá no Brasil, é muito mais fácil você procurar imóvel para alugar aqui. Menos burocrático. Muito menos burocrático. Eu lembro quando eu aluguei meu apartamento quando eu morava em São Paulo, parecia que eu tava casando. Tinha testemunha, cartório, para assinar e tal. E aqui é um papelzinho que você assina lá e tal, né? Você leu? Eu nem leio, eu assino. É padrão. É padrão. Aqui eles usam um contrato que é padrão na província, eles só mudam o nome, entendeu? No site da própria província tem esse tipo de template, né? De modelo, né? É difícil, ó. O pessoal que tá no Brasil, vai ser difícil para eles conseguir uma casa, um apartamento aqui no Canadá? Assim, isso pode variar de região para região, né? Mas assim, em geral, assim, a gente nunca teve dificuldade de encontrar lugar para morar. É lógico que você pode encontrar alguém que falou assim, ó, eu fui pro Canadá e tive problema. Lógico, se você tem pets, por exemplo, cachorro, gato, você vai ter mais dificuldade, entendeu? Dependendo da época que você chega também, você vai ter mais dificuldade, entendeu? Mais facilidade. Mas a gente nunca teve problema, a gente não vê que as pessoas falam assim, nossa, eu quase fiquei, sabe, sem lugar para ficar. Não tem ainda isso. mais nos dias de hoje, com Airbnb, sabe? Serviços como esse, o VRBO, aquele que você também utilizou recentemente. Então, assim, hoje em dia é muito difícil você ficar sem uma moradia, assim. E, assim, a gente nunca teve problema para encontrar. Eu fui multado pelo VRBO. Meu filho destruiu a parte de baixo da cama, ele puxou, rasgou, os caras mandaram um e-mail, ó, $75. $75. Quer dizer, já não tô 5 estrelas no VRBO. Você já eu não consegui ficar 5 estrelas. Conseguiu, né? né? É o terceiro, acho que o terceiro VRBO,
E eu queimei, não queimou o filme, né? Mas não foi totalmente mas, assim, positivo. o que a gente sempre recomendou isso, não aluga nada à distância que seja por e você não consegue ver e que você tem que assinar um contrato muito longo, entendeu? Então, assim, até dessa nossa mudança pra Calgary, né? O que a gente fez? A gente alugou um Airbnb, entendeu? Por 2 meses. Até pra dar tempo suficiente de chegar, sabe? Ir atrás das coisas, pra não precisar correr, você não precisar alugar no desespero. Então a gente pegou um Airbnb por 2 meses. Pra gente, vindo de Vancouver, um Airbnb por 2 meses, uma casa toda mobiliada, saiu muito mais barato que nossa casa lá, né? Então, assim, isso também teve a nosso favor. Mas, assim, eu não alugaria contrato longo à distância, sem você ver, sem você ou já conhecer o lugar, entendeu? Mas a pergunta, acho que o pessoal está assistindo, eu preciso de imobiliária, eu preciso de uma imobiliária. Não, a gente faz, como que é o esquema para alugar aqui? A gente, para alugar aqui, a gente só usou um site, né? O Rentfaster. Foi fast? Foi fast. O Rentfaster, pelo menos aqui em Calgary, funcionou muito bem. E eu lembro que depois, assim, de uma semana que eu cheguei aqui, a gente começou a procurar. A gente tinha 2 casas em mente. Uma delas era essa aqui. Só que é lógico, né? Você sempre fica, né? Mas, né? É um momento de tensão, né? Você tá mudando tudo. Daí eu peguei uma noite, eu falei assim, ó. Depois que a gente já tinha aplicado para essas 2 casas, tava só aguardando. E a gente não tinha achado nenhum lugar ainda que falou assim, ó, vamos tentar aquele também? Não, a gente falou, vamos guardar. Porque a gente tá com tempo. A gente pegou 2 meses de Airbnb, né? Só que daí eu falei, quer saber? Deixa eu ter certeza de que não tem outro site, outras coisas. Eu fiquei horas, assim, sabe, procurando outras alternativas de sites, não sei o quê. E no final das contas era o Rentfaster, era o melhor deles. É o melhor, né? Alguns outros sites eles só pegavam dados do Rentfaster, né? E duplicavam. Puxava e duplicava, né? Então pra gente aqui em Calgary, na região de Calgary, o Rentfaster foi muito bom. O que eu também gostaria de adicionar a isso, cara, pra gente passar pro próximo tema entenda uma aplicação de um aluguel como se estivesse aplicando para o emprego. Quando você aplica para emprego, você não sai metralhando o currículo para todas as empresas. Você vê qual que é o que você iria realmente aplicar, trabalhar. Eu me vejo trabalhando nessa empresa, ou eu me vejo morando nessa casa. Foca no imóvel. Então, assim, que nem o Caio falou, você pegou o Airbnb, né? Cara, fica 2 semanas indo ver vendo lugar. Sim. Só aplica quando você realmente, junto com a sua esposa, seu marido, seu parceiro, parceira, fala assim, é esse o lugar. E aí você vai com força total. Quando eu gostei do lugar, eu fui com força total. Eu e a minha esposa, a gente criou um texto que tinha lá o meu perfil, a gente coloquei até o canal do YouTube. Aqui, eu coloquei o canal do YouTube. Coloquei lá, tal. Coloquei Instagram, coloquei YouTube. Sim. Coloquei tudo. Coloquei meu tax return, imposto de renda. A gente jogou tudo pra ela. Ela até assustou. Falou assim, por que você tá me dando isso? Porque a gente quer alugar sua casa. Exato. Ela ligou pra minha esposa e a gente fechou tudo. Eu tenho um documento no meu Google Drive que chama Portfolio Rent, né? Ou seja, um portfólio para alugar. Então, assim, nesse documento tinha tudo. Já tinha os dados de onde a gente morou antes, quanto pagava, o contato da pessoa de lá, sabe? Tudo, assim, uma folha um cover letter, sabe? Com toda a informação. Canal do YouTube, não sei o que e tal, entendeu? Com tudo já. O credit score, sabe? Tudo certinho pra já, sabe? Você fala assim, ó, tá aqui, ó, a gente tá sério com o negócio, entendeu? Porque, assim, não é legal também você soar desesperado, né? Você ficar enchendo o saco da pessoa. Hoje não sei o que, já tem a resposta. Hoje não sei o que, sabe? Também isso pode meio que assustar a pessoa que tá alugando, né? O que a gente fez foi isso. Foi preparar, dar todos os documentos na mão. E sim, de vez em quando falar assim. Inicialmente eu falei assim, ó. Eu lembro que eu falei pra ele. Eu falei, a gente tá muito interessado nessa casa porque nossos pais moram a 2 quadras daí. Então, a gente quer dar o suporte para eles. Então, a região para a gente é excelente nesse aspecto. Falei, a gente está procurando uma casa que está bem cuidada, em boas condições, entendeu? Porque a gente cuida bem das coisas. Ou seja, aí você já joga, né, um negócio, fala assim, ó, a gente gosta das coisas arrumadas, mas também a gente mantém as coisas arrumadas, entendeu? E a gente está procurando algo médio, né? Long term, a gente não vai cancelar daqui a poucos meses. Né? Então, isso já dá para a pessoa. E a gente falou assim, ó, e se vier se chegar nesse ponto, assim, a gente está disposto a oferecer mais do que está sendo pedido. Então a gente já deixou assim, e foi isso. Dias depois ele falou assim, não, beleza, fechou. Ó, esse podcast vai ser referência, para quando alguém perguntar de aluguel, a gente vai falar assim, assista tal podcast 217. Agora vamos falar de migração. Aí só pra gente fechar, que também a Carolina perguntou entre paralelo entre compra e aluguel. Assim,
só pra gente tirar isso da frente, compra, aguarde, não chega já comprando. Conheça a região, sabe? Vê ainda. Vamos supor que você vem fazer um college de 1 ano e de repente você tá querendo morar num lugar perto que é perto do college. Pode ser que daqui 1 ano, depois que você terminar o college, tudo, não seja o melhor lugar. Entendeu? Até pra você construir crédito, tudo. Então, assim, eu não me preocuparia em comprar a casa, a não ser que você conheça a região muito bem, você já esteja estabilizado, entendeu? Então, assim, assim, eu acho que a resposta, assim, inicialmente é isso. Entendeu? Cautela e caldo de galinha, né? O pessoal conhece, né? Cautela e galinha. Né? Tipo, Cautela todo podcast você lança uma chicken- que entrega, né? entrega. Não, cautela e chicken do McDonald's não faz mal pra ninguém. É atualizado. É, né? atualizei. A versão Agora vamos responder o Rogério Rosa pelo seguinte. Ele, de tanto assistir o nosso canal, ele tá meio que balançado entre vir aqui pra Alberta, pra Calgary, ou ir pra outra província. Sim. No caso, Vancouver, né? Então quer que eu leia aqui? Você puder ler. Rogério Rosa, ele deixou um comentário pra gente. Grande Caio, grande Guilherme. A questão do custo de vida está muito claro. Vocês têm absoluta razão. O problema é para quem vai através do college e não se tem os cursos que se pretende. Aí cai naquela história de que muita gente faz qualquer curso, ele colocou entre aspas, só por conta da imigração mais barata. Daí ele colocou, sem falar que Alberta, tal qual Ontário, não tem os melhores programas para imigrar, não é? É muito barulho para dormir, viu? Essa é uma ideia que a gente está ouvindo com frequência. Eu não sei de onde vem essa informação de que Alberta não vá para Alberta porque Alberta não tem chance de você imigrar. A gente está ouvindo, a gente recebe muita mensagem sobre isso, hein, cara? O que a gente já comentou no passado é que a Alberta não tem o programa mais atraente em termos do programa provincial, entendeu? É uma província que ela é um pouco mais fechada comparando com, você pegar BC, né? Ou Ontário, ou Atlântico, né? Ou até Saskatchewan, Manitoba, entendeu? Mas assim, a quantidade de imigrantes que chega aqui, e você também tem o programa federal, a gente não vê nenhum obstáculo se a pessoa lá realmente quer vir pra cá, entendeu? E é aquilo que a gente falou, a gente não tenta convencer ninguém pra vir pra Alberta. A gente falou desde o início, Calgary funcionou bem pra gente, entendeu? A gente coloca os dados das pesquisas que a gente faz, baseado nos clientes que a gente tem. Então, pra gente foi super interessante essa mudança. E pra muitas pessoas que a gente viu chegando aqui, as pessoas gostam da cidade e migraram pra cá sem problema nenhum, né? Tanto imigração provincial quanto federal, entendeu? Ainda é uma província que, se você olhar nos dados aqui, você quer entrar nessa parte de dados? Sabe por que eu gostei que você entrasse nos dados? Pelo seguinte, cara, tem muito esse negócio, não, a bola da vez agora é o Atlântico. O único lugar para imigrar é o Atlântico, sendo que aqui a economia é muito mais forte, tem muito mais emprego, a indústria é muito maior aqui. E agora passa os dados para o pessoal ver realmente para onde as pessoas estão indo. Se a gente pegar Ontário, quase metade das pessoas que migram para o Canadá, elas vão para Ontário. 127 mil pessoas, imigrantes em 2020, o último relatório. 127 mil pessoas. E Ontário, assim, tem um programa que às vezes ele pode ser meio chato, um programa provincial, mas com diversas categorias. Porém, é o centro econômico do país. É onde tem a maior leque de opções de cidades. Além de Toronto, o que você tem? Você tem Ottawa, você tem Hamilton, você tem London, a região de Kitchener, Waterloo, você tem Windsor, você tem mais pro norte, pro canto, Sarnia, você tem Kingston, próximo a Ottawa. Então assim, você tem muita opção de cidade, muita opção de college também. E também com um custo de vida, saindo da região metropolitana de Toronto, um custo de vida também acessível para quem chega. Então Ontário é uma excelente opção, senão metade das pessoas não iriam para lá, entendeu? Você tem se você for pegar aqui, daí, então, 127 mil pessoas imigraram para chegar em Ontário, né, no último ano. 44 mil BC. Segunda posição. British Columbia, 44. Aí você tem Alberta com 35, ou seja, aqui. Daí você tem Quebec com 33. Ou seja, tem mais gente vindo para cá do que para Quebec. Então você vê, é muito próximo, você pegar British Columbia, 44 e aqui 35... Isso, o número prova, por mais que assim, a população da província de British Columbia é o quê? Não chega a ser 1 milhão a mais do que aqui. É um pouco mais de 5 milhões, aqui é uns 4 milhões e meio, e lá você tem 44 mil imigrantes, aqui você tem 35.
Então, assim, e essa diferença não é assim pelo um programa de imigração ser mais fácil lá, a provincial. Não, Não. é por uma escolha. É É escolha. normal. A pessoa prefere vir pra cá ou pra lá. BC, Vancouver, sempre foi, sempre teve mais interesse do que Calgary. Entendeu? Então, assim, o número ele mostra que as pessoas elas estão imigrando, entendeu? É lógico, e se você for pegar, por exemplo, Manitoba, 14 mil. Pegar o Atlântico, Nova Escócia, 6 mil. New Brunswick, 5 mil. E quanto que é a Alberta? Só 35 mil. 5 vezes mais. É. São 5 New Brunswick, em termos de imigrante aqui, né? Então, assim, essas províncias como Alberta, né, Ontário, elas são, assim, são os principais destinos dos imigrantes. E vai continuar sendo, Vai né? continuar. Você tem o Atlântico, que, assim, não é que o Atlântico está recebendo... O Atlântico, ele tem essa facilidade é mais flexível. O programa de imigração. O programa de imigração. Entendeu? Eles estão querendo atrair, mesmo assim tá difícil. Mesmo com todas essas flexibilidades, essas facilidades que eles estão proporcionando. Entendeu? A gente fez um vídeo recentemente falando se Newfoundland. Eles querem atingir uma cota de imigrantes que eles não conseguiram atingir nos últimos anos com provincial e com o do Atlântico. E agora eles querem trazer ainda mais, atingir uma cota que eles não conseguiram ainda. Entendeu? Então, assim, o Atlântico realmente, assim, é algo diferente nesse aspecto, né? E não dá pra comparar a economia do interior de Ontário e interior de Alberta com o do Atlântico, né? Não. Acho que é importante as pessoas que estão acompanhando a gente... Sim, o Atlântico é excelente, tem emprego de sobra lá. Sim. Mas em termos econômicos e de economia, é só entrar no Wikipedia, né? A província, em termos de PIB... As Sim. províncias do Atlântico contribuem muito pouco comparado a Alberta, British Columbia e Ontário, né? O PIB, eu acho que de Alberta, eu acho que é maior do que o de BC, inclusive. Né? Um pouco maior que o BC. 15% do PIB canadense, em média, vem de Alberta. Sim. Então, assim, a economia aqui é forte. Então, assim, Rogério, eu não me preocuparia se você tem a intenção entre Alberta, sabe, em deixar de lado Alberta ou Ontário, sabe? Sim, evitaria a região de Toronto devido ao custo de vida. Mas a gente já falou isso já no YouTube já diversas vezes. A gente já trouxe mapa de Ontário na lousa, mostrando todas as cidades e os benefícios que tem você ir para essas cidades. Caio, não é curioso hoje você ver conteúdo na internet falando sobre custo de vida? A gente comprou essa briga, a gente começou a bater nessa tecla, custo de vida, fica atento, por anos, né? E daí, né? Tem até agência falando em custo de vida. Agência de intercâmbio falando em custo de vida. agência... Cuidado com Vancouver, né? Não, é bom. Se eu tivesse uma agência, Sim. Eu iria fazer a mesma coisa. Se eu fosse uma agência, eu falasse assim, você não quer ir para Vancouver? Eu tenho curso no interior do Canadá, no interior de British Columbia, eu tenho curso em Kelowna. Isso seria o certo. Isso seria um serviço bom a ser prestado nesse mercado, né? Então agora vamos para mais uma pergunta interessante. O Ítalo, ele quer que avalie o perfil, cara. O Ítalo, ele quer uma avaliação, ele quer uma opinião nossa a respeito do perfil dele. Sim. Vou dar uma resumida no texto dele aqui. O Ítalo falou, tô pensando em ir pro Canadá. Tem o perfil dele, 24 anos, não sei nada de inglês no momento. Eu tô estagiando na área de engenharia de produção. Penso nos próximos anos em aprender desenvolvimento de internet, programação de internet. Tenho conhecimento básico em alguns, né, de parte de dados e um pouco em Python. Nos próximos 6 meses eu me formo em engenharia de produção, embora saiba que isso não agregue muito valor para conseguir na prática o meu plano Canadá. Hoje não tenho nada de dinheiro guardado, como muita gente que está pensando no plano Canadá, iniciando o plano Canadá agora. Ele no ano que vem ele vai pedir demissão do estágio e focar o ano inteiro em aprender programação e inglês. Qual é o melhor plano que posso fazer? Consigo colocar algo em prática em 2 ou 3 anos? Boa pergunta. Assim, de cara, o que é positivo? 24 anos. Isso faz toda a diferença. O tempo é o principal negócio. Porque dinheiro dá para correr atrás, né? Dinheiro você pode correr atrás. Tempo não. Né? Ítalo, pensa o seguinte. Você tem 24 anos. Vamos supor que demore 3, 4 anos para você executar isso. Você vai chegar aqui com 27 anos. Entendeu? 27, 28 anos. Tranquilo. Você vai chegar mais novo do que a maioria das pessoas chegam aqui. Né? Então, assim, eu acho que o obstáculo principal é você manter o foco no plano Canadá.
Eu acho que é você manter esse negócio de você querer vir pro Canadá nos próximos 3 anos, entendeu? E a disciplina em estudar inglês e guardar dinheiro, né? Porque também com essa idade o foco é o principal, né? São os hormônios, cara. São... É a testosterona. No caso do Ítalo, né? É os hormônios. Ele tá com o hormônio à flor da pele. Eu não gostaria de ter os hormônios no nível que eu tinha. Às vezes eu vejo, não, que eu vou tomar, né? Hormônio. Eu não quero tomar hormônio nenhum. Hormônio só me causou problemas. Pode voltar agora a fazer análise. Só me causou problemas excesso de hormônio. Você não quer repor nada. Eu não né? quero repor nada. Você só quer perder. Se tiver uma forma de Cara, perder um pouco. Se tivesse um dreno, eu abriria. Uma calha, né? Uma calha sairia, né? Porque isso daí causa. Você tá falando de foco, né? Sim, nessa idade é difícil, né? É muita balada, é muito não sei o quê, é muita namorada, namorado, né? Quando você vê, passou 3, 4 anos, você ainda tá lá na. Você tá Isso é o grande desafio do pessoal mais jovem, né? Porque, Ítalo, estudar inglês hoje em dia é bem mais fácil na época que a gente veio pra cá, entendeu? Cheguei aqui com 24 anos, comecei meu plano Canadá com 22 anos, né? A parte de trabalho, economizar dinheiro. Então, assim, e eu já comentei, eu vou repetir, a gente errou em muita coisa, né? Sabe, eu faria diferente isso, eu faria diferente aquilo, não sei o quê, mas uma coisa a gente acertou em cheio. Eu vim jovem pra cá, entendeu? Você não esperou. Isso, Você não esperou ter uma carreira no Brasil, Sim, tá casado. é. Nada contra. A maior boa parte dos nossos clientes vem com filho, já vem com 30 e poucos anos. Só que o desafio é diferente. É diferente. Vai te exigir mais trabalho. O planejamento, né? O risk management, né? Da coisa, né? Você gerenciar tudo isso. Então, assim, Ítalo, você tem a vantagem dos 24 anos, ótimo, parabéns. Foca nos próximos anos em estudar inglês e a parte financeira, entendeu? E você vai se formar agora em engenharia de produção. Às vezes você consegue algo nessa área, uma coisa mais estável para você começar a economizar dinheiro, guardar dinheiro, né? E você vai estudando paralelamente a parte de TI. Eu também não tinha dinheiro com 24 anos, eu também não tinha inglês. Não. Com a idade dele. Então, eu tinha um empréstimo, com 24 anos eu tava pagando empréstimo. Você tava pagando empréstimo. Pessoal, eu tirei empréstimo pra viajar pra praia. Pra ir na balada. Olha o grau de responsabilidade da época. Empréstimo, testosterona. Cara, você tirar um empréstimo pra você ir pra praia, pra Ubatuba, cara, você tá numa pior, né? Então, assim, Ítalo, só não perca o foco. Eu acho que o principal é isso. Você deixar o plano Canadá, né, a gente coloca sempre, né, no back burner, ou seja, que, né, continua aceso, né, nos próximos 3 anos, você tem boas chances. Vamos falar de profissões agora, cara? Porque tanto o Ítalo como diversas pessoas falam assim, me fala agora sobre as profissões que vocês recomendam. Vamos comentar um pouco sobre isso? Mas vamos salivar as pessoas com profissões que pagam bem? Só para o pessoal ter uma ideia. Só para ter uma ideia. Assim, o pessoal fala, uau, né, o mercado aqui no Canadá é... Então, assim, uma profissão boa aqui no Canadá tem que ter bom salário? Tem. Vai, fala tem. Você fala tem junto comigo. Tá, não. Tem que ter bom salário? Tem. Tem que ter futuro, uma profissão que tem futuro? Também tem, né? Tem que ser uma profissão que você vê trabalhando por muitos anos. Sem dúvida, sim, né? Sem dúvida. E que tem que ser algo, acho que é mais importante, né? Eu, quando era criança, eu queria ser astronauta. Aí eu percebi que não estava ao meu alcance ser astronauta. Pouco, né? Tem que ser algo que esteja ao seu alcance. Porque às vezes, né, você pode ver, não, siga seus sonhos, você consegue ser astronauta, mas às vezes tem que falar assim, mas tá meio longe de... Pô, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Eu bombei no teste da carta. Eu bombei na baliza. Às vezes você tem que, né, colocar o pé na realidade, falar assim, tem coisa assim que... Ainda mais, assim, ainda mais quando você tá falando do plano Canadá, entendeu? Uma coisa você vamos supor, você cresceu, né, nasceu no Brasil, cresceu no Brasil e você tem aquele, né, você consegue enxergar a sua vida de uma forma diferente do que quando você coloca um plano Canadá no meio dela. Porque é uma interrupção muito grande você colocar o plano Canadá no meio da vida. Isso vai atrapalhar você, assim, não atrapalhar, mas vai interferir a parte profissional, né? Vai interferir a parte financeira, porque de repente é aquele dinheiro que você estava pensando, por exemplo, no Brasil para abrir um negócio. Você estava guardando. Não, às vezes você tem que usar esse dinheiro para pagar um college no Canadá. Entendeu? É aquele tempo que você passar, sabe, estudando mais, para ter mais habilidades em uma determinada área. Não, você vai ter que estudar inglês para poder fazer um teste do IELTS. Então o plano Canadá, ele vai criar uma interrupção na sua vida. Entendeu? Inevitável.
que vai utilizar recursos financeiros, recurso de tempo, recurso de atenção, recurso de foco. Então, às vezes é difícil você manter aquele sonho. Falar assim, não, eu quero ir pro Canadá e eu já quero ser médico no Canadá. Entendeu? Então, assim, a gente não tá falando que isso, né, desista do seu sonho de ir pra medicina. Não, mas às vezes no momento, o plano Canadá você tem que pensar de forma estratégica. Entendeu? Imagina, você queria ser astronauta. Você quer ser astronauta e ainda imigrar pro Canadá? Você concorda? Não seria não iria dificultar um pouco mais esse plano, que já é difícil? Você querer uma carreira já top de início, né? É. Mas sabe qual é o problema no Brasil? O pessoal que tá assistindo sabe disso, né? No Brasil, você tem que focar na melhor carreira, que paga melhor, Sim. pra você ter uma vida média. Exatamente. Sabe o que é engraçado? Quando a gente começou há 15 anos atrás a falar de Canadá, a gente não recebia mensagem de nenhum médico. Atualmente, a quantidade de mensagens que a gente fala assim, sou médico no Brasil, eu gostaria de ir pro Canadá. Por quê? Aquele salário que quando a gente era criança de médico, era um salário que você ficaria praticamente rico. Hoje no Brasil é um salário que te mantém na classe média, média alta. A gente vê, a gente recebe mensagens né, sobre isso. Né? Então, também é o que você está falando, você tem que mudar a chave aqui no Canadá. Às vezes é melhor você descer e ir para uma profissão mais que vai te pagar, às vezes até o mesmo que você recebe no Brasil, mas que não tem o mesmo status. Então, olha só para vocês terem uma ideia, porque aqui no Canadá, se você quer ser médico, você vai ser rico aqui, não? É praticamente ser rico, né? Por exemplo, cardiologista, é a profissão que mais paga aqui no Canadá. 319 mil dólares por ano é o salário médio de um cardiologista. Dá o quê? Isso daí dá 25, 26 mil por mês? 26 mil dólares. Dá uns 100 mil reais por mês. Então, ó, cardiologista nos assistindo aqui no Canadá, em média, 100 mil reais por mês. Se você converter, né? Não pode converter? Não, pode converter. Pode. Só pra ter uma ideia. Só pra ter uma ideia, né? Aí tem anestesista também ganha na faixa de 300 e poucos mil por ano. Psiquiatra ganha 263. Médico, cirurgião, 250 mil. 1/4 de 1 milhão por ano ganha esses médicos, né? Então essas são as profissões que mais pagam no Canadá. Mas olha só, na lista de 10 profissões que mais pagam, tem profissões que não exigem o mesmo grau de formação. Então olha só, na 7ª posição, você tem chefe de marketing. Na parte de marketing, management. Quanto que ganha um chefe de marketing? 158 mil por ano, que é um salário excelente, né? 158 mil por ano. Bom, né? Um pouco mais de 10 mil, no mês tá bom. Mas paga bastante imposto também. Paga bastante imposto. E cada vez mais. Aqui, cada vez mais. Quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Engenheiro, gerente de engenheiro de software. Área de TI. Sim, aí você entra 133 mil dólares por ano, salário médio. Quando você entra nessa faixa de salário, 150 mil, 100 mil, tem bastante área de TI lá. Bastante pessoal na área de finanças, né? Contabilidade, direito. É uma faixa, né? Que tem bastante dessas profissões. Entendeu? E o bom, que a gente está comentando aqui de TI e tudo, é que não são profissões regulamentadas. São mais fáceis de você entrar. Vamos supor, a parte de marketing mais fácil de você entrar. Entendeu? Até se você já está nessa área no Brasil e você quer chegar aqui e você quer continuar nessa área, é possível. Você fala assim, bom, isso vai dar. Se eu tiver a parte de comunicação boa, o meu inglês estiver bom, eu vou conseguir dar sequência nessa minha área. Social skills, soft skills. O pessoal de TI nem se fala, né? É só você estar no segmento certo que você consegue continuar na mesma área. Diretor de tecnologia de informação, também paga bem, tá entre os melhores salários. Arquiteto de software, 109 mil. Lembra no começo que eu tava brincando com você, que você é da área de TI? Sim. Arquiteto de software, salário médio 109 mil dólares canadenses por ano. E tem muitas outras segmentos da área de programação, internet, né, em programação em geral, né, TI, que paga também nessa faixa de preço também. Dá pra viver bem com 100 mil aqui no Canadá? Dá pra viver bem com 100 mil. Né? Você tem, vamos supor, se você pegar um salário aqui vamos supor, o arquiteto software, você pega quase 110 mil, né? Vamos arredondar. Isso dá o quê? 9 mil por mês? 9 por mês dá pra você viver bem. Dá pra você pagar todas as despesas e ainda te sobra dinheiro. Sobra uma grana, Viver bem, né? Dá pra viver bem. Né? Uma casa, né? Sim. Cachorro, gato também. Você prefere cachorro ou gato, cara? A gente teve gato, né, no Brasil.
Então eu vou te dar um gato de presente de aniversário. Não, não O precisa. gato vai chegar na sua casa e vai destruir o seu sofá. Porque gato não faz tanta sujeira, mas eles destroem os sofás. Mas por que você quer me dar de presente? O Porque presente a passado. sua filha, o presente sua filha passado- falou pra mim que ela quer ter um gato. ela fala, Então eu vou "Nossa." dar esse presente. Eu vou chegar no seu aniversário com um gato aqui. Que ela tá. Não, o seu presente passado foi melhor, que foi uma garrafa de uísque. Você continue assim. Não precisa ficar com medo, cara. Eu não vou comprar um gatinho pra Emily. Não, pode ficar tranquilo, cara. Então, ó, a gente tava comentando, né, que as profissões na área de saúde geralmente exigem um tempo e um dinheiro muito maior para você se formar e poder exercer. Por outro lado, profissões na área de TI, profissões técnicas, profissões na área de marketing. Sim. Quer outro exemplo também muito bom que está em crescimento e não exige que é desregulamentado aqui no Canadá? A parte de atendimento ao cliente. Entendimento. Não paga tão bem, mas está em alta demanda. Muitas vezes você pode trabalhar da sua casa. A parte de vendas também sempre vai estar em alta demanda. Né? O que eu acho legal da parte de vendas ele tem uma característica muito semelhante à área de TI. Porque, por exemplo, a área de TI, é uma área que você consegue ir para diversos setores. Se você gosta da área de saúde, você consegue trabalhar com TI na área de saúde. Se você gosta de finanças, você consegue trabalhar com TI na área de finanças. Se você gosta de carros, você consegue trabalhar com TI na área de carros. Se você gosta de imobiliária, dá para você conseguir trabalhar com TI na parte imobiliária. O legal de TI é que você pode direcionar para a área que você gostar mais. Sim, e sim, você tem muitas opções. A área de vendas também. Se você gosta de vendas, você pode focar na parte imobiliária, você pode focar na parte de carro, você pode focar na parte mais online, sabe? Você pode, assim, a área de saúde também, né? Eu tinha um amigo em Vancouver que ele trabalhava na área de TI, ele montou uma empresa de TI, aí ele, como programador, aí o negócio começou a virar, ele mudou mais para a parte de vendas e marketing, e ele focou na área de saúde. Então, no final dos contos, ele tinha como cliente o sistema de saúde da província de British Columbia. Tudo é software, Caio. Tudo vai ser software. Tudo vai ter um software. Tudo. Por exemplo, Não sei se tudo, mas uma bastante tesoura coisa. vai ter um software. Eu tô cortando o cabelo, a tesoura tá falando Smart comigo. Scissors, né? Smart Scissors. Você acha que no futuro, você coloca a programação, eu quero cortar o cabelo assim, você aperta um botão, ela conecta, não sei o que, ela faz... Se tiver, você não vai ver ela trabalhar. Ô, eu levantei a bola pra você cortar, hein? Você cortou bem. Você Cortei. bateu, você pá, Pá, ponto. ponto. Muito bom, cara. Muito bom, gostei. E agora, assim, a gente entrou no site do Indeed.com, que é um site de empregos, que ele dá dicas para quem quer trabalhar nessa parte de atendimento ao consumidor, que é uma área que está crescendo muito, você não precisa ter diploma. Pode você trabalhar remotamente. Pode trabalhar remotamente, você pode estar num iglu lá no norte do Canadá e dando suporte. Sim. Né? É. Então, eles pontuam, são 4 pontos que você precisa ter para trabalhar nessa área. Comunicação. É óbvio, né? Comunicação, se você não se comunica bem, você não vai entender o que o cara tá na outra linha reclamando para você não consegue dar uma solução para a pessoa. Não é verdade? Essa parte de comunicação é em tudo, né? A gente já vem batendo nisso já há muitos anos. A importância de você se dedicar no inglês. Como a gente comentou até, né, pro Ítalo, né? E até assim, adicionando a resposta pro Rogério, né? Que estava entre Alberta e Ontário. O ponto é o seguinte, você tem inglês bom? Excelente, foca no inglês. Você não vai ter dificuldade de adaptar, de conseguir emprego, se você tem um inglês bom. O que você acha, Caio, do pessoal que fala que não precisa necessariamente ter inglês para vir pro Canadá? É falácia, é uma falácia. Isso daí. Como que você sobrevive? Para alugar uma casa aqui, pessoal, se eu não soubesse falar inglês bem, escrever bem inglês, eu não teria conseguido alugar minha casa. Como é possível você vir pro Canadá sem inglês? Não, isso daí não... É porque você não pode confundir com aquilo que a gente comentou, acho que uns 2 podcasts atrás, que eu acho que uma das perguntas foi: vocês conhecem pessoas que não falam inglês bem e conseguem emprego aí? Eu acho que foi essa uma pergunta que a gente recebeu, né? E a gente falou assim: conhecer, a gente conhece, entendeu? Mas o fato da gente conhecer não significa que é o melhor caminho, não significa que a gente recomenda, entendeu? Porque também a gente conhece os obstáculos e as limitações que essas pessoas tiveram também, e continuam tendo, entendeu? Então, assim, o ideal é que você foque né, o máximo que você puder na parte do inglês.
Ou francês, se você for para Quebec. Só um parênteses. A gente está agora no Canadá. A gente grava esse programa do Canadá, de Calgary. Quantos anos você está no Canadá? 17 anos? 17 anos. Peraí, que dia que é hoje? Nossa, fez aí 17 anos. Um mês eu esqueci. Tá no meio da 17, mudança, né? O Caio tá 17 17 anos anos no Canadá, eu tô há 16 anos. A gente trouxe os nossos pais, a gente imigrou, a gente é cidadão canadense, a gente fala o que a gente tá vendo aqui no Canadá. A gente não tá no Brasil falando pra você vir pro Canadá. É. Então, outro aspecto importante para você trabalhar nessa área que tá crescendo aqui de customer service, tem que ter paciência. Tem que ter paciência para atender cliente chato. Tem. Se você tivesse que atender o seu amigo Flávio reclamando de, vamos supor, de uma ventoinha do computador dele que não tá gelando o computador o suficiente, você teria que ter muita paciência, né? Nossa, eu ia desligar na cara do Flávio. Mas aí o seu chefe ia falar, ó, você não pode desligar. Não pode. Tem que seguir o protocolo lá. Tem que ter o protocolo, tem que né? ter o protocolo. Tem que ter paciência, você tem que ter empatia com as pessoas, óbvio, e você tem que ter um conhecimento técnico daquilo que você está dando suporte, né? Sim. Então, basicamente é isso que é, né, o site. A gente vai colocar o link para vocês darem uma olhada, que é bastante interessante, porque é uma área que está em crescimento e não precisa de diploma aqui no Canadá. Não, tem muita empresa grande contratando funcionários remotos na área também, né, de customer service. E dê uma pesquisada. Veja quais os sistemas que eles utilizam. Eu lembro que minha esposa, acho que... Quando foi? Foi no passado. Nossa, aconteceu tanta coisa na sua vida que... Foi no passado, que ela estava aplicando por uma vaga nessa parte de... Mas era uma empresa aqui, mas que precisava de uma pessoa que falasse japonês e inglês. E eu falei para ela, falei assim, vai atrás, vê qual sistema que eles usam, aprende o sistema, sabe? Faz o download do software, sabe? Testa, sabe? Para chegar numa entrevista, num negócio, você já saber onde clicar, já sabe como é que é abrir, já sabe como é que as janelas funcionam, entendeu? Então, assim, pesquisar, chegar preparado para uma entrevista. Não é porque você está aplicando para uma parte de atendimento ao cliente que você não precisa se preparar, entendeu? Isso é mais importante que ter o diploma. Sim, ter porque diploma. tem empresas grandes hoje em dia contratando pessoas e eles são exigentes. Eu vi isso acontecer. Eles são exigentes. Por mais que seja uma atividade mais simples. Entendeu? Eles são exigentes. E às vezes você, de repente, você conseguir um emprego lá e você ter uma Amazon, uma Shopify, sabe, no seu currículo, já inicialmente é excelente isso, né? Como referência. Caio, tá chegando no final do nosso podcast. Vamos falar um pouco sobre cidades no Canadá? Tem uns pontos. Quais são as interessantes. melhores cidades para você morar no Canadá? A gente a gente levantou também esse assunto na internet a respeito de sair do eixo Vancouver-Toronto. O primeiro vídeo que fala sobre o Atlântico na internet é um vídeo que a gente está na neblina em Vancouver. A neblina é verdadeira, a gente não estava planejando aquela neblina, a gente saiu para gravar e tá uma neblina enorme no mar. Esse vídeo já tem uns 4, 5 anos e é o vídeo mais assistido no nosso canal. Sim. Que a gente fala, considere outro lugar a não ser Vancouver e Toronto. Mas você lembra que também a gente tem um post na época do blog, olha só, a gente não tinha nem canal no YouTube. Na época do blog nosso, um post sobre Nova Escócia precisando de imigrantes. Nova Escócia, um post que a gente tinha no blog. Desde 2014 a gente fala sobre Nova Escócia. Sobre Nova Escócia, né? Então, olha só. Final de 2013, 2014. Para onde eu devo ir no Canadá? Vamos começar do negativo, para onde você não deve ir? Ou para onde, pelo menos assim, para onde você... que a gente não recomenda que você vá. Deixe isso na sua cabeça quando você estiver pesquisando esses pontos para você mesmo levantar, né? Quando você vai, mas é isso mesmo, é isso, sabe? Dá uma pesquisada. Fique com isso na sua cabeça quando você estiver pensando no seu destino. Descarte de cara Vancouver e Toronto, as cidades de Vancouver e Toronto. Se você não é rico. Se você não é rico. Se você é rico, se tem dinheiro sobrando, vem para Vancouver, vem para Toronto. Não é verdade? Qual é o problema, né? Eu tenho dinheiro, vou morar de frente pro mar, né? Vou passear na praia, tal. Não tem nenhum problema nisso, né? A gente teve 2 dias atrás, uma amiga da minha esposa visitou a gente aqui. Tem aquela outra amiga dela que morava em Vancouver, depois foi pro Ottawa. Eles estavam aqui também, a família inteira aqui. E tem uma outra amiga dela, uma outra melhor amiga dela, que também estava passando, porque eles estão indo para Edmonton, porque o filho dela passou na Universidade de Alberta. Ele vai estudar, né? Tá indo na direção de medicina, para estudar medicina lá. Tô bom, hein? E daí, então, eles saíram de BC e tal. E, inclusive, eu perguntei pra ele, por que
e não a UBC. Ele falou assim, cara... Que é em Vancouver. Que é em Vancouver. Ele falou assim, cara, o preço lá não daria. Ele falou assim, mais barato eu estudar em Edmonton. Ele tem 18 anos. Então daí eles ficam... Tá aqui hoje, gente. Minha esposa, inclusive, vai encontrar com ela daqui a pouco, porque eles estão indo para Edmonton amanhã de manhã. E eles vieram aqui em casa. E daí, e ela já tava com interesse de mudar pra cá, porque, pô, a minha esposa mudou pra cá, que era uma das melhores amigas dela, a outra melhor amiga também mudou de Ottawa, e daí ela chegou aqui, a gente começou a conversar, tal, porque ela mora em Port Moody, região metropolitana de Vancouver, não é nem Vancouver. E eles pagam numa townhouse, que é um contrato já de 5 anos atrás, é 1.850 numa townhouse em Port Moody. Daí ela viu, ela falou, mas aqui, a gente começou a mostrar, né, o preço, ela falou assim, nossa, ela falou assim, O que eu tô fazendo lá em que eu tô Vancouver, fazendo né? lá em Vancouver? É. E agora o filho dela vai estar em Edmonton. O marido dela viaja o mundo inteiro, toda hora. Ele tá até na Tailândia agora, depois vai pro Japão, depois ele tava nos Estados Unidos, já foi pro Brasil já. Ele tava nessa parte de automobilismo, consultoria na parte de mecânica, né, de automóveis. E ele não fica aqui, então eles não precisam estar em Vancouver. E ela falou assim, pô, toda hora que ele volta pro Canadá, eu tenho que sair de Port Moody, eu tenho que ir até o aeroporto de Vancouver pegar Nossa, ele. o problema de Vancouver é isso, né? Pra você ir pro aeroporto é difícil, então né? daí ela já tava pensando, porque o filho dela vai estudar, provavelmente ela vai mudar aqui nessa região que a gente mora também, porque né, tá perto do aeroporto, tá perto da estrada pra Edmonton. Então a minha esposa tem mais uma amiga chegando aí. Ela tá pronta pro frio daqui? Ela também não tá nem aí. Você falou que o frio daqui é sinister? Fala assim, é sinister, sinister. Só fala isso, é sinister. Mas tudo indica, até a hora que ela foi embora, ela falou 99% de chance. Daqui 6 meses a gente tá aqui. Olha só, mais uma amiga aqui. As duas melhores, olha só, como é a vida, né? As duas melhores amigas da minha esposa, uma chegou em Calgary mês passado, vindo de Ottawa, não foi nem nada combinado, foi o emprego do marido, sabe? E a outra também, o filho em Edmonton, e agora ela vai mudar pra cá. Eu acho que elas são espiãs. Elas estão pra espiar você, Caio. Eu falei pra minha esposa, tem algo estranho nisso. Não, elas estão rastreando você, cara. E eu também, né? O que é aquele careca que sempre tá junto com o seu marido lá? A gente vai ficar de olho nele. Onde vocês estão? Em Calgary? Eles estão indo pra Calgary. Estamos pra Calgary. Daí não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Tá muito solto. Tá muito solto. Tá muito solto, muito solto. Eu fico em casa o dia inteiro. Fica em casa, mas tem uma porta secreta aqui. Ah, não era pra falar da porta secreta. Não é. Nossa, desculpa, cara. Da Batcaverna. Da Batcaverna. Então, olha só. Mitos a respeito de cidades no Canadá. Mito número 1. Cidade pequena não tem boa estrutura. É verdade que cidade pequena aqui no Canadá você não encontra nada, não tem supermercado, não tem nada? Vamos definir primeiro. Antes que tirem de contexto aquilo que a gente tá falando. A gente não tá falando de cidade de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes. Quando a gente fala do Plano Canadá, a gente traz opções para as pessoas. A gente tá falando de cidades... Quando a gente fala interior... Olha só, veja bem. A gente fala interior do Canadá. Às vezes Calgary, né? Uma cidade grande, né? Calgary é uma dessas opções que você pode ter. Você pode ter cidades... Saskatoon, Regina, cidades pouco mais de 200 mil habitantes. Você tem Edmonton, cidade de 1 milhão de habitantes. Né? Então você tem Saskatchewan, as duas cidades de Saskatchewan, um pouco mais de 200 mil. Você tem Winnipeg, 750 mil. Você tem Halifax, aí quase chegando a 500 mil. Né? New Brunswick, você tem cidade, pega 140 e pouco, Moncton, 150, St. John, mais de 100 mil habitantes. Né? Então assim, quando a gente fala de cidades pequenas, não são cidades de 1.000, 2.000 habitantes. Mesmo que, se você ver o vídeo que a gente postou nessa semana, que a gente tá falando que cidades pequenas tá com dificuldade de encontrar trabalhador, estão até pagando bônus, tem esse ponto também, né? Eu diria que é uma outra camada. São duas camadas. Se você tira Vancouver e Toronto, você tem uma outra camada que são essas cidades secundárias, né? Calgary, Halifax, acima de 100 mil. Acima de 100 mil. Calgary, Edmonton, sabe? Winnipeg, não sei o que, você tem essas opções. E daí você tem outras opções, cidades menores, realmente às vezes de 30 mil, 40 mil, 50 mil, cidades que às vezes têm dificuldade, e cidades inclusive que estão em programas pilotos de imigração, que o governo está falando que está com dificuldade de encontrar trabalhador, entendeu? Então você tem esse outro level também. Só para a gente definir o que, quando a gente menciona de cidade, qual é o perfil, o que eu quero dizer. Mas mesmo cidades pequenas no Canadá, tem tudo. Pô, você pega Kelowna, uma cidade de 100 mil habitantes, tem tudo. Kelowna tem tudo.
100 mil habitantes. Você sai de Vancouver, você não sente falta de absolutamente nada. Você não vai falar assim, nossa, aqui a gente não acha isso, ou não tem aquele supermercado. Não, tudo que tem. Em Vancouver tem em Kelowna. E menos trânsito. Menos gente. Mais barato. Menos imigrante também, né? é. Porque não tem tanto imigrante Sim, em Kelowna. Né? é. Então o mito número 1 é isso. Assim, Kelowna não é tão barato, mas assim, é mais barato do que os, né? Só é um exemplo, né? Só para o exemplo. pessoal ter uma ideia, né? É. Então, ó, cidade pequena não tem boa estrutura, é um mito. Cidade pequena não tem emprego, você já falou, também é um mito. Né? Cidade pequena não tem faculdade, no interior do Canadá não tem faculdade pública. Não, tem, Isso é um mito não, também, tem né? bastante opção. Dessas cidades que a gente comentou, dificilmente você vai ter problema de encontrar um curso. E outra, uma coisa que eu acho que é importante ficar atento. Quando você comenta a respeito de colleges públicos e universidades, se o que eu vou falar não é uma regra, serve mais como um guia para a pessoa que está pesquisando. Se não tem um curso que você quer na região que você está buscando, talvez é porque não tenha demanda na região para aquela área. Não tem uma demanda suficiente para ter um curso dedicado àquilo lá. Porque a forma que o Career College, Community College, os colleges em geral públicos, eles funcionam eles oferecem os cursos que têm uma certa demanda naquela indústria, naquela área de atuação, na região. Entendeu? Então, assim, se não tem, já é uma coisa que fala assim, bom, então talvez não seja a melhor opção fazer esse tipo de curso. Entendeu? Isso aí vai se aplicar a todos os casos? Não. Mas serve como um guia para você. É que nem eu querer ser piloto de navio em Alberta. Eu venho fazer uma escola de piloto de navio em Alberta. Aqui não tem mar, né? Sim, é que nem como o pessoal fala Marinha Paraguaia, né? Aqui também não tem mar. Sim, é que nem no Paraguai, não tem mar. Não é o melhor lugar. Então. Vai para Vancouver. Isso. Vancouver tem escola. Sim, tem. Vancouver e também no Atlântico tem escola também. Então, assim, fique atento a isso em relação à parte da educação. E para terminar, outro mito é que cidade pequena você vai ficar isolado, você não vai ter o apoio, você vai ficar muito isolado. A verdade é que hoje com a internet você tem todo o apoio, né? Você vê na comunidade privada da área VIP, né? Qualquer dúvida que tem pessoas morando no interiorzão mesmo do Canadá, né? A pessoa posta a dúvida, tem centenas de pessoas que estão em outras cidades que conectam e dão uma dica para a pessoa, né? Então, isso não é um problema hoje em dia, né? Não. Antigamente era. Lembra quando a gente viajava para os Estados Unidos que não tinha internet? Que a gente ligava pro Brasil para perguntar se estava tudo bem? Tá tendo alguma revolução aí no Brasil? Podemos voltar. Podemos voltar. Não tá tendo nenhuma guerra, a gente pode voltar, né? Não tinha opção. Hoje em dia tá tudo conectado, né? Sim. Inclusive, a gente tem até um assinante da VIP que eu vi no app, ele mora em Medicine Hat. Medicine Hat fica aqui no interior de Alberta, lá pro sul. Mas eu não sei, assim, de cabeça, uma cidade de 10 mil habitantes, assim, bem no interiorzão mesmo, de Alberta. O que significa? Remédio de chapéu? É isso? Você tá com gripe, você coloca o chapéu, é isso, né? É tão frio, do vento, né? É tão frio que o melhor remédio é colocar o chapéu. Eu acho que daí que vem o nome. Pode ser. Mas mesmo assim, quando a gente tá falando, a gente falou esses tipos, né, a categoria de cidades, você vem pra Calgary, você vai pra Halifax, não sei o que, lógico que você vai ter apoio, você vai ter outras pessoas, vai ter outros brasileiros, né? Isso daí não é problema. Agora é o seguinte, se você quer saber realmente a nossa opinião, destrinchar o Canadá, que nem o Caio já deu aí um teaser a respeito de cidades médias, cidades pequenas, a gente vai entrar em detalhes sobre isso na nossa Masterclass. Vai ter um mapa do Canadá e a gente vai... Vamos província por província, cara? Província por província, principais cidades, para o pessoal ter uma ideia de custo de vida, quais são as melhores opções. Sim, Mas isso, para você assistir isso, basta você se inscrever em planocanadá.com. Você vai receber um e-mail agora quarta-feira, dia 1 de setembro, com um link. Clica no link, assiste a primeira aula da Masterclass e nessa primeira aula a gente vai falar, entre outras coisas, trabalho, imigração. A gente vai também falar sobre o mapa e as cidades, as províncias do Canadá. Outra coisa interessante que a gente vai colocar nessa Masterclass agora é a gente vai passar as estratégias mais comuns que a maioria das pessoas, que 98% das pessoas utilizam para imigrar para o Canadá. A gente vai dar as estratégias, 3, 4 modos para você poder utilizar no seu plano Canadá. Sem confusão de que o Canadá tem 60 formas de migrar. A verdade é que as pessoas estão imigrando sempre da mesma forma, né? Pelo menos na área VIP a gente vê... Pequenas variações. E a gente existe um padrão. E a gente vai comentar isso na Masterclass.
Então, vamos. A gente se vê na Masterclass? Só um detalhe. Eu sim. posso assistir em qualquer horário a Masterclass? Que às vezes o pessoal pergunta Qualquer isso. horário. Qualquer horário. sem Depois esse do negócio. futebol? Pode ser depois do futebol? Pode ser depois do futebol. Então, ó, tiozões. Pode ser depois do Pode futebol. ser depois do futebol. Então é isso. Então, muito obrigado. Até o próximo. Até a Masterclass. Até o próximo vídeo no YouTube. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever no canal. É verdade. Dá joinha. Dá joinha. Se inscreve no canal.